sétimo ano. Na aula dessa semana, nós vamos aprender sobre os ciclos na natureza. Vamos ver o ciclo da água e o ciclo do carbono. Nesse primeiro momento, eu preciso revisar sobre as transformações químicas. Quando a gente faz um bolo, a gente coloca farinha, óleo, açúcar, fermento, várias coisas, mistura e o calor do forno faz com que isso se transforme em uma massa macia, fofinha, cheirosa, uma delícia, não é mesmo? Então, um bolo é uma transformação química que a gente aplicou em alguns materiais. Desde que a Terra se formou, as substâncias nela presentes estão continuamente se transformando. Vivemos em um mundo rodeado de mudanças e transformações. Na cozinha, o preparo dos alimentos envolve transformações muito complexas. O próprio ato de comer dá início a uma série de transformações em nosso organismo que vão desde a digestão até tantas outras que sustentam a vida, como a respiração celular. Então, a gente traz 3 exemplos de transformações químicas que acontecem. O primeiro deles, a fotossíntese, acontece quando algas e plantas, na presença de luz solar, conseguem fazer com que o gás carbônico, CO2, que está na atmosfera, dentro, então, das algas ou das folhas, esse CO2 passa por uma reação química na presença de água, na presença de luz solar e água, e aí ele vai gerar oxigênio e nutrientes. No caso, aqui na figura, a gente tem escrito glicose, ok? Aí tem o processo de respiração celular. Você não pode esquecer que o alimento e o oxigênio precisa chegar a todas as células do seu corpo. E o último exemplo é o ferro enferrujado. A gente vai ver um pouquinho mais detalhes à frente. Então, aí a gente tem a respiração, a fotossíntese e o enferrujamento dos pregos são exemplos de transformações em que novas substâncias são formadas com propriedades diferentes das substâncias que iniciaram ou interagiram para formá-las. Ao exemplo da fotossíntese, é onde você tem 6 moléculas de gás carbônico, CO2, 12 moléculas de água, H2O, que gera, na presença de luz, C6H12O6, glicose, e oxigênio. Oxigênio e água, ok? 6 de água. Entra 12 de água, saem 6 de água. Essa é a reação da fotossíntese. E aqui a reação do prego, né, enferrujado. Ou seja, antes a gente tinha ferro e na presença de gás oxigênio ocorre uma reação que gera o ferrugem, ou seja, o ferro enferrujado. Agora a gente vai falar sobre o ciclo da água. Os materiais na natureza passam por ciclos. E aí o ciclo da água. A água líquida da Terra está sempre evaporando todos os dias. Então, como a água não acaba? A água, assim como outros materiais na natureza, passa por um ciclo que é infinito. Dessa forma, ela não acaba. Vamos ver? Observe o esquema. Ele mostra como ocorre o ciclo da água.
observe as setas e complete o texto. Então, você vai dar uma pausa aí, vai completar o seu texto na sua apostila. Vamos lá. A água dos rios, dos mares e dos lagos sofre evaporação, isto é, passa do estado líquido para o estado gasoso e sobe para as camadas mais altas da atmosfera. Lá chegando, como as temperaturas são mais baixas, o vapor de água sofre condensação e volta ao estado líquido. Neste momento, do ciclo da água, há a transformação de nuvens. Quando as nuvens ficam muito pesadas, cheias de gotículas d'água, as nuvens caem em forma de chuva e voltam aos reservatórios naturais e se infiltram no solo, acumulando-se nos lençóis freáticos. O próximo ciclo que a gente vai ver é o ciclo do carbono. O carbono é um elemento cujo símbolo é a letra C. Está presente em muitas moléculas na natureza, por exemplo, o gás carbônico, representado pela fórmula CO2. O carbono passa pela natureza e pela constituição dos seres vivos, quando é incorporado às plantas e outros seres que fazem fotossíntese. Então, as plantas fazem fotossíntese, as algas fazem fotossíntese e, nesse processo, o carbono atmosférico passa a ser parte de um ser vivo. O ciclo do carbono, ou melhor, no ciclo do carbono, o CO2 do ambiente é absorvido pelas plantas, pela fotossíntese e depois passa a constituir suas partes, como folhas, caules, raízes, etc. Através da cadeia alimentar, o carbono incorporado às plantas, que são seres produtores, a gente não pode esquecer disso, as plantas produzem seu próprio alimento através da fotossíntese, vai sendo passado para outros seres vivos, que são consumidores, que comem, ok? E também para decompositores, que fazem a decomposição depois que partes do ser vivo, como a folha de uma árvore ou o ser vivo inteiro, acabar morrendo, ele vai ser decomposto através da ingestão dos produtores. Como todos os seres vivos, a planta também realiza a respiração e devolve o CO2 para o ambiente. A gente não pode esquecer isso. Planta faz fotossíntese, mas também respira. Fotossíntese só acontece na presença da luz solar. A decomposição também é um processo que elimina carbono para o ambiente. Atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, também liberam carbono para o ambiente. Dessa forma, acontece o ciclo do carbono. Então, as fábricas produzem, toda a queima gera CO2, carbono, ok? A respiração dos seres vivos gera carbono, CO2. Mas a fotossíntese absorve esse CO2 e transforma ela em um ser vivo. Os desequilíbrios nos ciclos. O homem interfere nos ciclos dos materiais na natureza. Você já deve ter ouvido falar em aquecimento global, não é isso? Alguns gases da atmosfera, como o gás carbônico CO2 e o CH4, gás metano, têm a propriedade de aprisionar o calor do Sol. Eles retêm. Como depois da Revolução Industrial a gente fabrica muito CO2, porque a gente queima florestas, a gente queima combustíveis para gerar energia nas fábricas, nas indústrias, enfim, a gente está produzindo muito CO2. O CO2, ele fez uma camada chamada camada de efeito estufa.
Essa camada é muito importante no meio ambiente, na natureza, no planeta Terra, porque ela aquece o planeta. O Sol entra durante o dia, aquece o planeta e aos poucos um pouquinho se dissipa. Mas graças a essa camada não se dissipa por completo, então retém um pouco de calor perto da superfície da Terra. É claro que se a gente não tivesse essa camada de efeito estufa, nós teríamos noites extremamente frias e a vida, como ela existe na Terra, seria pouco provável de existir, porque os seres vivos não resistiriam. Menos 10, menos 15, menos 18 graus seria uma variação de temperatura muito alta do dia para a noite, ok? Então, só que quando a gente queima muitos combustíveis fósseis e coloca muito CO2 na atmosfera, a gente está fazendo essa camada de CO2, que é uma camada fininha, que é a camada de efeito estufa, se tornar uma camada super grossa. E aí, os gases de efeito estufa não se dissipam, logo ficam muito retidos. Por isso, a gente tem cada vez mais calor. A temperatura do planeta está mudando. O planeta Terra está aquecendo. E se aquece a água do mar, os gases vão embora. Você não pode esquecer isso. Por quê? O gás, né? O ar quente sobe. Se o ar quente sobe, a gente está perdendo CO2. Se não tem CO2, as algas que estão no mar não fazem fotossíntese. Esse é um ponto. Por outro lado, no continente, a gente continua queimando florestas e derrubando árvores. E aí, essas árvores não conseguem captar CO2, porque simplesmente elas foram exterminadas. Ok, gente? Eu acho que a gente fica por aqui. Até a próxima aula.